que é as notícias sobre a empresa Telex Free e seu estágio processual. Como todos sabem, tivemos uma sentença e eu trago alguns aspectos para a nossa reflexão hoje, nessa transmissão de hoje. Tivemos a sentença no dia 17 de setembro, em que, em tese, ela deveria transitar em julgado no dia 2 de outubro. E, em tese, também, hoje falo com certeza a respeito disso, após esse trânsito em julgado, teríamos nós, todos divulgadores, que experimentamos algum tipo de prejuízo em relação à empresa, não é? em que pese a decisão judicial, não que a empresa nos prejudicou, que isso seja claro, que se existe uma prejudicialidade nesse sentido, é pela paralisação proporcionada por aquele que se diz nos defender, Ministério Público. Aí experimentamos os prejuízos que eles tanto alegam, não é verdade? Pois bem, em que pese essa decisão, nós deveríamos, enfim, ter o direito a executar essa sentença condenatória para reavermos aqueles que têm direito, não é? Os valores que foram investidos na empresa e esses valores não recuperados, através de uma execução dessa sentença. Ou, como diz o direito mais moderno, para que possamos fazer valer o cumprimento da sentença. Ok, pois bem, isso se daria a partir do dia 5 de outubro, ok? No entanto, tivemos a notícia, não é, de várias fontes, inclusive meu grande amigo Fake que me acompanha, que de alguma forma colabora em determinada medida, informando, a notícia saiu até no G1, se não me falha a memória, em outras mídias impressas, de internet, enfim, dando notícias de que a empresa teria entrado com um recurso chamado, que todos já conhecem, para quem acompanha esse processo há tanto tempo, chamado embargos de declaração, ou embargos declaratórios, ou aclaratórios, como prefere, conforme for o juiz, ele vai adotar um determinado termo. Mas, no fundo, tudo significa a mesma coisa. O que vem a ser essa peça jurídica e quais são os seus efeitos? É isso que nos importa agora e é importante frisar, para que possamos ter a noção do que ocorre nesse momento. Pois bem, o que existe também, né, que é importante nós denotarmos, pessoas divulgando coisas na internet, vendendo facilidades. Meu amigo e minha amiga divulgadora, eu preciso deixar claro o meu posicionamento, a minha postura jamais irá mudar em relação a isso que vou dizer agora, ok? Existem posicionamentos de pessoas na internet que estão tirando proveito dessa situação e estão vendendo facilidades, algo que não me apetece, infelizmente. Quem me acompanha de longa data sabe que eu sou afeto a essas questões de grandes empolgações, com decisões, por mais que possa ter algo de favorável, sempre pé no chão, e estudando, sob o ponto de vista jurisdicional, os verdadeiros reflexos que isso possa dar em nossas vidas quanto divulgadores. Até onde uma decisão dessa será tão facilmente executada? Até onde existe essa possibilidade de venda que eu vejo de facilidades na internet? Como, por exemplo, alguns se dizendo associados a equipes de advogados, porque vão fazer, porque um está lá no Acre, porque eu conheço um advogado que está no Acre, então vai ser mais rápido. Em bom inglês, bullshit. Bullshit. Bobagem. Por que bobagem? Primeiro aspecto, vamos pegar a questão da lei. Nessa execução, quando for possível fazê-la, e não o é nesse momento, já explico, voltarei aos embargos declaratórios, ok? Primeiro, você pode executar no seu domicílio jurídico. Onde é o seu domicílio jurídico? É no fórum mais próximo da sua casa. Mas você não pode executar. Já expliquei isso, a questão da lei, não é? A lei 9.099/95 de setembro, enfim, pouco importa isso, mas a gente acaba falando, em que o juizado especial não pode executar sentença que seja exógena, ou seja, de outro tribunal. Então, aquela teoria toda, isso já caiu por terra, já expliquei isso.
Gustavo também explicou, e ele inspirou essa pesquisa que já foi aclarada essa questão. Então, vamos esquecer. Então, você precisa do advogado. Seu direito é R$1.000, R$2.000, R$3.500, R$1, não importa o valor. Você precisa da figura do advogado. Quer goste ou não, alguns comprar, pô, agora eu vou gastar com advogado. É o sistema, irmão. Se não gasta com advogado, você gasta com remédio, o governo não te dá saúde, por aí vai. Não vou entrar nessa filosofia, nesse momento agora que não importa. Então você precisa do advogado. Você pode executar no seu domicílio jurídico, perto da sua casa, com o advogado da sua confiança, por aí vai. Segundo lugar, você pode executar na sede da empresa. A lei prevê isso. Aonde é aquele que é detentor daquele crédito, lá no domicílio, sem ninguém vai fazer. Mas, enfim, tem que falar. E terceiro ponto, você pode executar lá aonde tramitou o processo. E aonde tramitou o processo? No Acre. Aí outros falam, mas espera, Castilho, pelo amor de Deus, você tá maluco? Você acha que eu vou colocar um processo no Acre e o advogado vai lá? Irmão, irmã, divulgador e divulgadora, para a informação de vocês, essas facilidades não procedem. Sabe por quê? Porque o processo é digital. A assinatura é digital. O advogado pode, sim, daqui da onde eu estou, da onde você está, onde estiver o advogado da sua confiança, o procure. Aonde ele estiver, na cadeira do escritório dele, ele pode ajuizar essa execução diretamente no Acre. Fui claro? Essa facilidade que vem, porque eu conheço o advogado de lá, isso é bullshit, bobagem. O que o advogado precisa ter é conhecimento de causa. Isso é outra coisa. Competência jurídica, olha, nem com toda a competência a coisa será fácil. Precisa conhecer a causa, conhecer os detalhes processuais, para não correr o risco de ter a sua petição inicial ou indeferida, ou ter que emendar a petição inicial. A emenda da petição inicial é mais simples. Basta ele corrigir determinadas questões que o juiz possa pedir, ou a juíza, enfim, possa pedir, não é? Então ele conserta isso e vida que segue. Então é importante essa facilidade. Eu estou vendo, porque grupos de advogados não cobram nada. Então tá bom. Vai ter, porque a associação não sei das quantas. Irmão, vai ter mensalidade, aí você vai ficar... Não tem jeito. Não existe almoço grátis. Não se iludam. Não se iludam. Não se iludam. Eu desafio alguém, eu vou fazer de graça. Não vai. Vai, o preço será cobrado. Entendeu? Então, veja bem, aí a interpretação. Alguns se recorrem digamos, a interpretação esperta do texto. O que é fazer de graça? Olha, eu não vou cobrar para dar entrada nesse processo. Por quê? Porque, geralmente, quando você entra com divórcio, uma disputa, sei lá, por danos materiais, alguém bateu no seu carro, sei lá, o que for, você vai num advogado e ele vai cobrar de você pela causa. Uma ação trabalhista, se você é empresa, ele não ganha porcentagem, ele te cobra pelo trabalho realizado. Ok? Então ele vai falar, essa causa eu vou te cobrar R$5.000, 10 mil, whatever, pouco importa. E aí você vai pagar aquele, ele fala, te divido em 10 vezes, isso é cobrar. Pelo trabalho. Agora, aquele valor inicial de despesas processuais, tal, R$300, 200, 100, que cada advogado cobrar, isso é problema de cada escritório. Nós estamos num Estado democrático de direito e numa economia quase livre, né? Nessa atual política a gente não sabe direito, mas enfim, em princípio e em tese ainda estamos, enquanto não tomarem conta de tudo, estamos. Pois bem, isso daí eles não consideram como estar te cobrando, entendeu? A jogada do texto, da maneira como falo, não, eu não estou te cobrando pela causa, isso são apenas despesas iniciais para pagar, olha, deslocamento e não sei o quê. Então, peraí, então não é tão de graça assim. Então eu vou te cobrar só no final 20% em cima do valor do resultado financeiro disso. Ou seja, em cima do sucesso dessa ação. Outros negociam, porque vai cobrar mais barato. Mas o cara não está interessado no final, irmão. Ele está interessado naquele valor inicial que ele vai oferir nesse momento. Esse é o fato. Agora, subverter isso e modificar a interpretação é simples. A gente vem aqui e faz um belo discurso, está tudo certo. Mas o fato é
A venda de facilidade não procede. Pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento do processo em si, terão dificuldades. Tem advogados recusando pegar essa causa justamente por não conhecer profundamente. Até porque a ação civil pública tem particularidades. Existem detalhes que precisam ser atentados. Agora, recomendação número 1. Procurem um profissional da sua confiança. Ponto final. Esse é o primeiro ponto. Lá com ele você vai discutir no escritório dele, olho no olho ou não, enfim, por telefone, é de cada um. E vai se adotar um caminho. Você tem que confiar nesse profissional. Porque existem pessoas me passando mensagens, perguntando, olha, Cassio, o meu advogado falou isso, o que você acha? Pelo amor de Deus, quem sou eu? Como vocês sabem, já cansei de dizer, eu já falei 1.000.003 vezes. Então agora, 1.000.004, eu não advogo. Quem sou eu que vou contestar o que disse o profissional que é seu advogado, que você confia? É claro que talvez, por motivos óbvios, eu tenho um conhecimento muito mais profundo do processo do que o advogado que está chegando agora. Mas aí é questão de o cara ir atrás. Correr atrás, afinal, é o trabalho dele. Não é? Eu não vou fazer uma petição inicial e mandar para ele, né, como já pediram para mim, manda a sua petição inicial lá do seu escritório, enfim, se você conhece alguém que fez, manda a petição inicial, porque aí ele vai fazer, quer dizer, eu faço o trabalho, dou na mão dele, e ele ganha por isso, não faz sentido isso para mim também. O cara tem que correr atrás. Esse é o trabalho. Tudo bem, pessoal? Então, muita calma nessa hora. Você precisa executar com alguém que você confia. Existem essas 3 possibilidades. E uma delas é executar diretamente no Acre. Ponto. Então, venda de facilidades. Porque eu conheço A, B, C, ou C, ou D, que é vizinho da juíza e tal. Vai ser mais rápido. Bullshit. Já aprendemos em inglês o que é bullshit. Legal. Pelo menos isso. Vamos à segunda parte que interessa. Isso é só para prevenir, para que vocês não sejam enganados. Ok? Segundo ponto que eu acho fundamental e importante. Como é que está o estágio dessa execução? Então, repito. Tivemos a notícia dos embargos declaratórios. Isso, por si só, se tem notícias, e é óbvio que faz sentido, tá? Em que há a suspensão do prazo decadencial do trânsito em julgado. Putz, Castilho, fala direito comigo, eu vou falar. Porque isso é puro juridiquês, ficou complicado. O que é isso? É um prazo que existe após a sentença, em que a parte perdedora, a parte vencida, ou mesmo a parte que vence, ela pode vencer uma parte, perder outra, ela quer lutar por aquilo que ela perdeu, ok? Então existe um prazo de 15 dias, nesse caso, desse tipo de ação, 15 dias para entrar com uma apelação, um recurso em segundo grau. A partir do momento que no decurso, em que momento isso vai se exaurindo, no primeiro dia, 14 dias, 13 dias, tal, ok, está acontecendo a decadência processual, esse é o tempo, ok? Lá no meio do caminho, ou no início, no meio, no fim, não importa. Uma das partes entram com esse remédio jurídico que eu citei, que são os embargos de declaração. E o que são os embargos de declaração? Eu vou falar de uma forma muito simples. Eu não estou aqui para dar aula de direito, mas simplesmente, até porque não tenho competência para isso. Mas posso falar facilmente, e de maneira que vocês entendam, o que é esse tipo de recurso. Que é isso que nos interessa, entender o que acontece. Se é declaratório com acento no O, se termina com O, com A, se são aclaratórios, se no artigo tal, isso não nos interessa, não para nós comuns. O que nos interessa é saber que toda vez, e é natural que isso tenha acontecido, repito, existem pessoas distorcendo a motivação da empresa ter entrado com esse tipo de recurso. Pessoal, foi uma sentença de 120 páginas. Está no meu Face, quem precisar. 120 páginas. É evidente que aconteça várias partes, ou uma parte ou outra, em que não esteja claro que a juíza, ela se baseou numa perícia patética. Então é óbvio que em várias partes, uma parte ou outra, haja obscuridade, haja dúvida, haja possibilidade de dupla interpretação, Jesus, interpretação dúbia, ambiguidade, ou seja, ter 2 ideias possíveis, porque esses são os embargos de declaração. É clarificar,
é entender de maneira cabal, de maneira peremptória, como gostam de dizer os juristas, de maneira definitiva, o que exatamente se quer dizer nessa decisão. Porque tudo na lei, ela é interpretação, nos limites da lei, mas ela permite interpretação. Porque se a juíza quisesse dar uma sentença a favor da empresa, basta ela interpretar conforme a verdade, na minha verdade, na verdade de quem conhece o que era Telex Free. Sabedores que somos do modelo econômico que tinha a empresa, a gente sabe que seria muito mais simples, com apenas 3 páginas, ela dá ganho de causa para a empresa do que 120 condenando. Mas aí é opinião, é ponto de vista, é maneira como se enxerga. Então, aí, cada um. Não vou entrar nesse mérito, né? Ok? Então, vejam só, os embargos declaratórios eles servem então somente para isso, para clarificar as ideias de determinados pontos. E isso suspende o prazo do trânsito em julgado. Esse é o ponto que eu quero chegar. Sendo assim, por enquanto, nós vamos ter que esperar o julgamento desses embargos declaratórios. Ok? E esses embargos declaratórios, vamos lá, análise de cenário, é claro que a juíza não vai conceder nada com a empresa. Ela vai dizer que não, eu acolho os embargos declaratórios, mas não concedo, porque está tudo muito claro. Como já vimos, está tudo tão óbvio, como é que vocês não... É assim, coisas do mundo jurídico, acho que a gente não deve entrar nesse ponto, ok? Mas ela vai, muito provavelmente, denegar, ou vai consertar um detalhe aqui, outro lá, mas o fato é que isso suspende o prazo decadencial de apelação. E começa a correr novamente quando sair esse resultado e for publicado. Bom, é possível mais algum tipo de recurso? Pode ser. O mundo jurídico ele é complexo e enorme. Eu não vou arriscar aqui dizer e afirmar com toda segurança não é possível ou não é possível. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, essa questão também ela é muito desnecessária, vamos dizer assim, não há motivo nenhum para a gente debater isso é bobagem. Mas pode ser? Pode, não sei. Ok? Mas o fato é que isso, os embargos declaratórios, ele está no universo aí, não é? Ainda da juíza. Então ela vai olhar, ela não vai clarificar nada, vai achar que tudo já está claro, ou vai clarificar o que precisa ser clarificado e vida que segue. Não é? Bom, vai ter um agravo de instrumento? Eu não sei. Olha, o que cabe, o que não cabe, pouco importa. O fato é, já temos a sentença de primeiro grau e temos esses embargos que precisam ser clarificados. Só após isso é que nós poderemos ter, evidentemente, a possibilidade de darmos prosseguimentos na execução de maneira a ajuizar. O que não quer dizer, vamos entender, pessoal, pelo amor de Deus, de maneira clara, que nós não podemos já nos caminharmos. Não vamos ficar esperando, não é, daqui 10 dias, 20 dias, eu não sei quando vai haver esse julgamento. Pelo amor de Deus, ninguém me pergunta quando a juíza vai julgar. Aí é só a juíza que responde isso. Não é? Não sei como é a pauta dela, se já saiu, de repente, saiu já, casar, ótimo, entendeu? Não sei. Mas o fato é o seguinte, é que nós não podemos ficar aqui inertes esperando isso. As pessoas, o que eu quero dizer com isso? Tem que se prepararem, já começarem a carregar os seus documentos para os seus advogados. Você que contatou o seu advogado de confiança, vai preparando a documentação. Ele já pode, o seu advogado, já começar a pensar na peça inicial, como é que ele vai executar, quais são as informações necessárias, o que ele tem de documento que ele não tem, como é que ele vai pedir a exibição desses documentos ou não. Então, são tantas formalidades. Existem pessoas que querem simplificar demais. Acham que é entrar com um pedido e até o final do ano eu vou comer um peru de Natal comprado com um recurso que eu vou conseguir de volta. E isso não vai acontecer assim. Se existe alguém achando que vai recuperar esse dinheiro já esse ano, é pouco provável. Pouco provável, não. É aquilo, sabe? É que a gente, às vezes, a pessoa, mas você é pessimista. Não é pessimista, gente. Não é pessimismo, é fato. Por isso que eu falo, eu não consigo vender essas facilidades. Eu não tenho esse dom de ficar trazendo falsas esperanças.
Eu estaria enganando, eu não vou fazer isso. Eu sei que muita gente não gosta, precisa daquela motivação, né? Desculpem, acho que eu não sou o cara certo para isso, então. Agora, o direito você tem? Claro, isso é indiscutível. Eu só não sei e não posso responder quando você vai exercer esse direito e vai receber o seu valor de volta. Existem muitas coisas que possam acontecer, não é? Mas ele já é concreto, é definido. Agora, existe uma outra questão, que eu acho que a juíza não vai conceder. Evidentemente, o caráter da ação civil pública da sentença, ela não tem, já falamos disso, não tem efeito suspensivo, só devolutivo. Agora, o juiz, quando receber a apelação, ele pode conferir, na visão dele, a prerrogativa, vamos chamar assim, de que esse recurso seja um efeito suspensivo. Pode. Mas isso não vai. É aquela análise de cenário. A juíza não vai conceber isso. E o que eu lamento nessa altura do campeonato, depois de tanto tempo, é que eu não queimei minha língua ainda. Eu já disse que a juíza iria condenar e tudo. Esse cara é pessimista. Lá vem esse cara, boca maldita. Vem falar que vai dar tudo errado. Não é errado. Nada deu errado. Não é questão de dar certo e errado. É fato que está acontecendo de uma forma e de outra. Então, eu vou repetir o que eu já disse. Meu amigo, minha amiga divulgadora. Se você precisa recorrer a um advogado e pedir o seu direito, não deixe de lado. Às vezes as pessoas, será que eu devo fazer? Então, nós vamos deixar para quem? Para eles? Vamos aceitar isso? Beleza, fica com a minha grana aí, tá tudo certo? No way. Eu não deixaria, e não vou deixar. O valor é pequeno, mas não importa, é meu, é R$1, 2, 10, não interessa. A única conta que eu preciso fazer é, bom, quanto eu vou gastar com esse processo? 300, vai, R$500, sei lá, R$500? Qual é o meu direito? Meu direito é R$100. Aí não faz sentido. Mas se eu tenho direito a 2.000, 1.000, eu vou exercer esse direito. Mas isso é pessoal. Não tem como dizer para você, compensa ou não compensa. É você quem analisa. É você quem decide. É uma tomada de decisão particular. E é assim que você deve exercer. Quando eu vou poder fazer isso? É uma incógnita nesse momento. Mas não é tão distante. Também não vai vai demorar mais 2 anos. Não. É um recurso de embargos de declaração. Isso, no ordenamento jurídico conhecido, ele é relativamente rápido esse resultado. Então também não é assim. Não será o ano que vem. Não acredito. Só se o pessoal do Acre enlouquecer. Mas o que eu não acredito, eles vão exercer, tem todo o interesse de resolver. Eu sei que são contra, mas enfim, tem que resolver. Tem que se fazer valer a justiça. E o cumprimento da sentença, após isso, será possível. Ok? Então, pessoal, quem vai executar isso precisa ter em mente uma palavra. Que é uma palavra dura nesse momento que eu vou falar. Mas eu lamento, mas eu tenho que falar. Eu não vou fazer promessa maluca aqui. E tem gente fazendo promessa maluca. Que vai ser rápido. A palavra-chave é paciência. Se você, meu amigo e minha amiga divulgadora, for entrar com essa ação e falar, eu não tenho paciência, não entre. Você vai sofrer. Porque não adianta lá na frente você ficar pressionando o seu advogado, a sua advogada, enfim, que está demorando, que não depende dela ou dele. O andamento é da justiça, não é do advogado. Porque quando sai andamento para o advogado, vem uma publicação, vem assim, manifeste-se o patrono do exequente, por exemplo, em 5 dias sobre isso, de páginas, isso. É assim que sai. Os prazos para o advogado são curtíssimos. Os prazos são curtíssimos. Às vezes 15 dias, parece muito, dependendo da complexidade, é curto. Não é? Então vejam vocês. Os prazos, então o advogado ele não tem o poder disso, do andamento, da celeridade processual, como gosta de se dizer no meio jurídico. Entendeu? Ele atende, ele tem prazo. E nesse sentido,
Não adianta cobrar do advogado que o processo não anda, ele não faz. Quem faz o processo andar é o cartório, é o juiz que julga, que avalia, que aprecia aquela petição, que decide dentro daquilo que ele pode. Então não adianta. Então, para quem não tiver paciência, seja o valor que for, se você não aguentar essa espera, não entre. O ordenamento disso, a maneira como isso corre, é diferente de uma empresa, de um comércio, é totalmente diferente. No mundo jurídico, tudo é muito diferente. O tempo, o time é outro. Exige pesquisa, reflexão, exige análise, às vezes consulta outro profissional, troca de ideia, é assim que funciona. Porque eu vejo, por exemplo, tenho notícias, né? Às vezes as pessoas me mandam as perguntas, os questionamentos, perguntando, Castilho, pô, eu mandei pro cara lá, o cara nem me respondeu ainda. Quanto tempo faz que você mandou? Ah, faz 15 dias. Amigo, isso se chama, não é processo McDonald's. Não há o efeito McDonald's aqui. Pô, mas eu não concordo, porque o outro processo correu, foi rápido. Cada caso é um caso. Se tem uma coisa que não existe nesse processo da Impact Telex Free, é baixa complexidade ou simplicidade. Ou alguém duvida. Ou vocês acham que nós vamos chegar com as pessoas, né, os advogados, no caso, quando eu digo nós, né, sou eu que vou contratar um advogado para executar aquela sentença. Aí eu vou apresentar os meus boletos, ou não, enfim, aí cada um vai buscar o caminho de prova, eu já expliquei sobre isso em transmissões anteriores, quem tiver dúvida, por favor, assista as anteriores, o que pode acontecer, o que não pode, enfim, não vou entrar nisso de novo. Então, assim, vou apresentar lá os boletos, ou não, vai provar, e semana que vem sai o alvará de levantamento, o advogado vai lá, saca, ó, tá aqui, liga pro seu cliente, né, ó, tá aqui o seu dinheiro, me dá o número da sua conta. Você acha que é assim? Quem vender essa facilidade, meu amigo, desconfie. Desconfie. Sabe por quê? Porque vender a facilidade é fácil. É fácil. Promessa, meu amigo, é como eu sempre digo, ó, Facebook, papel e boca, meu amigo, aceita qualquer coisa. É só digitar, é só falar, é só escrever e tá feito. Agora eu quero ver assumir a responsabilidade depois. Porque aí depois, como eu já disse antes, eu vou repetir, vai ficar prático, né? Eu faço, ó, rapidinho eu resolvo, aí eu, pô, que legal, aquele advogado lá falou que resolve em 8 meses, 2 meses, 1 mês, porque é fácil, porque eu vou... Aí depois você vai cobrar ele, então, mas é que a juíza... Aí ele começa a terceirizar a culpa. Aí não é ele. Porque, olha, se dependesse de mim, você ia receber uma semana. Mas ele já sabia antes. Ele só quis captar o cliente. Isso é natural. Veja, eu não estou condenando. Isso é natural que aconteça. Eu não concordo, tá? Mas é natural desse tipo de coisa. É um marketing, né? Da pior espécie, mas é. É do tipo, o cara fumando e venha para o sucesso. Né? Aí o cara fuma lá, Hollywood, é o sucesso. Tá tudo proibido isso hoje, mas foi assim sempre, não é? Ou seja, no universo do mundo das cervejas, quem bebe cerveja, só mulher daquele... Parece que é uma coisa, né? É a venda da ilusão. É assim propaganda e publicidade. É natural que isso aconteça. Só tem lado positivo. E aí, quando um sujeito como eu vem, abre o jogo e fala a verdade, esse cara é um pessimista mesmo, né? Esse cara, quando acorda, a gente não fala bom dia para ninguém. Negativo. Eu só não posso vender ilusões. A minha marca sempre foi essa, eu não vou mudar agora. Então, meus amigos, minhas amigas, a notícia de hoje é essa.